Então, pessoal, deixa eu me apresentar oficialmente, né? O meu nome é Caroline, sou neuropsicopedagoga. Como a Mara falou, eu sou mãe do Fran e da Ceci. Já vi que tem alunas aqui, alunos. Beijo aí para os meus alunos e alunas queridas e da tia Carol. É um prazer estar aqui. E eu brinco sempre nas aulas que tudo que eu vou falar aqui é testado, viu, gente? Tá tudo testadinho aqui na minha vida, então vocês podem anotar mesmo que vai dar certo, tá? E já convido vocês, né, com muito carinho para fazer parte aí do nosso grupo aí de alunos queridos e queridas, né? Eu tenho muito carinho de estar dando aula aqui, porque a gente sente que realmente é uma grande participação, há muito carinho e muito interesse nas aulas, e com certeza tem alguém da família que tem autismo, é prof, né? Atende algumas pessoas com autismo, com certeza sente a necessidade de conhecer um pouquinho mais sobre o TEA, e com certeza, após que é oferecida pela REMA, pode trazer grandes benefícios. Mas já vamos começar então essa palestra super animada que eu estou para falar um pouquinho sobre a memória de trabalho. E aí eu estou acompanhando aqui já faz um tempinho, o pessoal colocando aqui, a memória de trabalho é uma memória de curto prazo, né? Que a gente usa no nosso dia a dia. Para fazer qualquer coisa, a gente precisa de memória de trabalho, né? E é claro que a gente consegue, né, saber o que é memória de trabalho colocando ali no Google, e a gente sabe a definição. Mas como é que ela é na nossa vida? De verdade, como é que a gente consegue visualizar isso, que eu acho que é muito importante, a gente ter essa dimensão da onde ela atua, para que você usa e como ela funciona no autismo, né? A gente sabe que no TEA a gente tem déficits importantes em algumas áreas neurocognitivas, e a memória de trabalho é uma delas. Mesmo no nível 2, 3 ou 1, a gente vai ter ela presente, né? É claro que vai ser diferente para cada indivíduo, estimulações diferentes a gente tem, né, no ambiente, a gente tem um estímulo cognitivo diferente também para cada pessoa no TEA, ou em qualquer ser humano tem um cérebro diferente, né, mas a gente sabe que existe. Então, os materiais que eu vou trazer são muito importantes, porque algumas pessoas, alguns profissionais, alguns familiares, às vezes vem uma pessoa com autismo, por exemplo, nível 1 de apoio, diz, nossa, mas ele é tão inteligente, ele faz coisas incríveis, então essa pessoa acho que nem precisa muito de apoio. Daí eu ensino o quê? Que quando é dentro do transtorno do espectro do autismo, que a gente tem que ter no nosso coração, na nossa mente, na nossa consciência, precisa de apoio. Isso, inclusive, está no DSM-5, né? Dizendo, olha, precisa de apoio, né? No nível 2, 3 e 1, vai precisar de apoio. Então, isso já está combinado aqui entre nós. Precisa de apoio. Agora vamos entender um pouquinho como é que funciona na verdade, certo? Então, a memória de trabalho, como uma pessoa já colocou, e realmente é isso mesmo, é uma memória operacional. É uma memória que a gente usa o tempo todo. Ela não trabalha sozinha, a gente sabe que no nosso cérebro as áreas cognitivas trabalham em conjunto. A memória de trabalho vai ser usada para absolutamente tudo. AVDs, para ler, para se alfabetizar, para escrita, para atravessar a rua, para ir no banheiro, todas as coisas. A gente está usando ela o tempo todo para manipular fonemas e falar. E a gente já entendeu a dica, né? A gente já vê isso no TEA, a gente vê que tem comprometimento na comunicação, muitos na oralidade. A memória de trabalho também está atuando nesse sentido, né? Nesse déficit também deve ser estimulada. Então, o que a gente tem que pensar? A memória de trabalho é muito importante, muito, muito, muito. E ela trabalha o tempo todo, tá ali na nossa vida, absolutamente o tempo todo, né? Ela retém essa informação, ela te dá e ela organiza isso para você. E ela diz assim, olha, para escovar o dente, você passa, mas você escova o dente aqui ali, já. Você tem um passo a passo na tua cabeça, mas não era assim, não foi assim o tempo todo na sua vida, né? Você tem o desenvolvimento dela. Desde piquitito, né? Você vai desenvolvendo. As pessoas adultas, elas vão colaborando, elas vão te dando dicas e elas vão ensinando. E você vai internalizando e aprendendo, certo? Tudo que acontece no ambiente. E o neurotípico ainda tem
um bônus, uma vantagem, tem um aspecto social, né? A gente tem essa questão inata de estar olhando o outro e já tá aprendendo, né? Já tá imitando, já tá fazendo igual e sempre muito de olho no outro, né? E no TEI a gente tem essa redução, então, nessa questão de imitação, de aprender com o outro, né? E aí eu já expliquei até em outros momentos e com certeza vocês vão ver na pós também isso melhor para quem tiver a oportunidade de participar, que é bem bacana, né? Então a gente tem áreas que não só de memória, não só de funções executivas, mas áreas sociais comprometidas, aí vai dar, né, aquela pedrinha no sapato ali na pessoa com autismo, porque ela vai ter mais dificuldade, né? Ela vai ter mais dificuldade em fazer atividade de vida diária, ela vai ter dificuldade em se comunicar, ela vai ter dificuldade em entender que o outro está fazendo e eu devo fazer igual, como um ato social, um ato de reproduzir algo que o outro faz espontaneamente. Então a gente precisa definitivamente de entender que toda pessoa com autismo vai precisar desse suporte na memória de trabalho, que é isso que a gente está falando, né? E isso vai beneficiar ele na vida toda, o tempo todo. Quem vai atuar, né? Por isso que é bom todo mundo estar aqui, a família, os profissionais da educação, né? Os terapeutas. Por quê? Porque a gente precisa de todo mundo trabalhando, né? Carol, eu vou pegar e vou sentar a pessoa e vou fazer essa atividade para a gente poder estimular a memória de trabalho. Tem isso também. Tem, pode fazer. Só que a memória de trabalho não funciona o tempo todo. Será que eu não tenho que trabalhar com apoio o tempo todo, o melhor possível? Sim. E aí a gente sabe que o quê? No TEA, a gente vai precisar de conjuntos de práticas baseadas em evidências, que a gente chama, porque uma só não vai fazer verão. E aí a gente conhece, graças a Deus, todo mundo está gostando muito, está entendendo muito que o apoio visual é muito importante. Eu já vi o pessoal colocando, porque eu dou as minhas olhadinhas aqui nos comentários, eu já nem consigo responder porque o tempo é pequenininho, mas fico olhando aqui. E aí eu já vi pessoas colocando a rotina, né? Então, baseado mesmo nesse sentido de ter um apoio visual, uma rotina, algo em que a pessoa lembre, um recadinho, como eu brinco, né? Mas não é só a rotina, e ela é muito importante, a gente fica com ela também, a gente não joga ela fora não, né? Mas não só ela vai conseguir dar conta dessa demanda tão grande que a pessoa com autismo precisa, certo? Então a gente vai ter a modelagem, mostrando como fazer. Eu só peguei 3 aspectos aqui importantes, 2 práticas, a gente tem tantas outras, muitas, né? Mas principalmente a modelagem para o apoio visual, né? Que é muito importante também junto, né? E a repetição, não repetição como algo mecânico, que a gente sempre imagina que as aprendizagens elas têm que vir de modo natural, um ambiente natural, né? O que isso quer dizer? Que eu não vou pegar a pessoa e robotizar ela, ensinando passo a passo, como é que faz, e cobrando dela que ela me dê essa repetição, que ela me demonstre que está aprendendo dessa maneira. A gente vai inserindo na vida dessa pessoa, né, e escolhendo repertórios para a gente poder trabalhar. Normalmente a gente escolhe alguns repertórios mais importantes. Algumas pessoas com autismo demandam muito mais e outras vão precisar de pouco apoio, como de novo a gente tem no DSM, né? Essa classificação do TEA. Quem puder, já dá uma olhadinha lá no DSM-5, que é bem legal, todo mundo pode ter acesso, né? O Manual de Transtornos Mentais e Estatísticos, número 5, que é o que a gente usa como referência. Quem quiser aprender um pouquinho mais. E aí, o que a gente tem? Vai precisar de pouco, muito apoio. Então, quando precisa, principalmente quando precisa de muito repertório, a gente seleciona alguns, que a gente vê assim, poxa, mas isso é muito importante para a pessoa, isso está atrapalhando muito a vida dela. Então, por exemplo, ir ao banheiro, né, e saber tomar banho sozinho, tirar a sua roupa ou ir ao banheiro para fazer alguma necessidade importante do corpo, né? A gente precisa ensinar para essa pessoa. O desfraude, por exemplo, só pegando um tema aqui para a gente trabalhar, né? Vai precisar, não vai, gente? Tem, a pessoa tem que ir ao banheiro e ela deve aprender isso. E ela vai se utilizar de apoio visual, talvez até para sempre
para dar aquela lembrada, porque na memória de trabalho de algumas pessoas com autismo, que inclusive a gente vê que às vezes tem algumas comorbidades, como o TDAH, por exemplo, no TEA, às vezes não é só autismo, ainda tem um TDAH, para dar mais uma complicada, né? A gente precisa que ela aprenda a fazer, que ela tenha autonomia. Esse também é um dos grandes trabalhos com a memória de trabalho, que vai usar os recursos e que vai dar autonomia para a pessoa, certo? É o que a gente quer, o melhor possível. E aí, usando o repertório que é mais necessário, que você vê que, poxa, isso aqui tem que ser agora mesmo, não tem jeito, né? A gente seleciona o repertório para trabalhar, sim, a memória de trabalho, que vai ser usado o tempo todo, e a gente vai entendendo que a gente vai coletando esses dados, né? Vai pegando isso, a família também. Tô falando assim bem bonitinha, né? Mas a família também, ela consegue visualizar muito bem, né? E perceber o que é mais importante. Na escola você tem um repertório diferente, às vezes alguns coincidem, outros são diferentes da família, né? Mas a gente trabalha junto. Isso já é um trabalho com memória de trabalho, né? Então é bem bonitinho quando alguém me pergunta, Carol, que exercício eu posso fazer para memória de trabalho para pessoa com autismo? A gente trabalha agora com a vida real, com coisas que ela precisa aprender e que ela ainda não tem autonomia, né? Vocês estão ouvindo bem? Tô vendo o pessoal aí falando do áudio. Na verdade, eu pus o fone, mas eu posso até tirar. Se o áudio estiver ruim, vocês me deem um oi, tá bom? Então, a gente vai precisar de apoio e de estímulos para a memória de trabalho. Eu estou o tempo todo falando de memória de trabalho, tá, gente? E a gente vai começar desde muito pequenininho. Inclusive, aqui na pós, a gente também tem uma disciplina falando sobre estimulação precoce, que é super importante, né? Então, a estimulação desde pequeno, pode ser com os maiores, deverá ser para o resto da vida, com diferentes demandas que a gente vai percebendo da pessoa com autismo, a gente percebe o quê? Que vai precisar de estímulo, e vai precisar o quê? De reforçador positivo, que a gente chama, né? Que vem muito lá na análise aplicada do comportamento e que vai ser utilizado para qualquer repertório, por exemplo, né? Mas não a gente pode usar só que é uma prática baseada em evidência também, o reforçador positivo. Porque a pessoa com autismo não é inflexível, a gente não fala que eles são mais danadinhos para a gente convencer a fazer alguma coisa, né? Tem aquela inflexibilidade ali, às vezes, que atrapalha essa questão de manejo, de você conseguir trabalhar, então, situações relacionadas à vida diária ou na escola, com rotina, etc. E aí você precisa de alguns estímulos, precisa de algo que motive essa pessoa. É quando a gente pensa nesses reforçadores, né? Que a gente também agrega ali para esse trabalho de memória de trabalho, né? Porque o que acontece quando a gente pensa... Nas crianças, no desenvolvimento tradicional, a gente tem, como eu falei, as demandas sociais. Então, a criança já fica pedindo várias coisas, ela pede comida, ela quer fazer as coisas sozinha, né? Ela já tem essa relação de tomar iniciativa. No TEA, a gente tem isso muito diminuído, e essa pessoa acaba não passando por tantas experiências como passa uma criança neurotípica. Por isso, somos nós que temos que estar atento a essa questão de estar estimulando essa memória de trabalho em vários contextos, né? Como eu falo, a VDs, então tem a parte acadêmica, mas também tem a parte de vida diária, que é super importante. Autocuidado, por exemplo, vai usar em qualquer ambiente que a pessoa vai estar, né? E isso já é o próprio trabalho da memória de trabalho, né? Assim como aprender a atravessar a rua e tantos outros movimentos que a gente faz. Uma questão que eu trago aqui, que é muito importante, eu falei, atestado e confirmado que dá certo, então aqui tá tudo testadinho esse material, tá ótimo, né? Trabalhar a noção de tempo, né? Porque você acaba executando algumas atividades num determinado tempo. A gente nem percebe, mas a gente internaliza, a gente faz as coisas e a gente tem um tempo. Acontecem, por exemplo, como eu estou mostrando um antes e depois aqui, acontece coisas antes e coisas depois. Isso também tem relação com aquela tão falada rotininha visual ali, né? Que também pode ser feita de várias maneiras. Mas a gente tem esse processo, que algo acontece antes, que algo acontece depois, né? E esse recurso, por exemplo, de estar oferecendo
oferecendo para a pessoa com TEA, né? Algo que demonstre que nesse período que ele, por exemplo, ele vai fazer uma determinada atividade e depois ele pode ganhar um reforçador positivo, que eu falei para vocês, inclusive foi tema da aula ontem, que a gente estava aí tendo, né? Algumas alunas, de repente, estão por aí, já vão lembrar. E aí a gente pega um reforçador bacana e trabalha. Quer dizer, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando essa noção de memória e eu estou trabalhando com algo que a pessoa chame a atenção dela, com coisa que ela gosta. Quer dizer, isso daí vai funcionar muito bem, né? Muitas vezes você quer ensinar e é muito comum, as pessoas falam, não, mas eu quero ensinar o meu aluno a escrever, eu quero ensinar o meu aluno a fazer uma tarefa diferente, né? Ele às vezes tem dificuldade de entender que aquele movimento é importante, isso que você quer passar para essa pessoa, né? Meu aluno está com dificuldade de se fraldar, meu filho, né? E coisas tão importantes assim, por conta mesmo da flexibilidade no TEA. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com recursos visuais, esse tipo de recurso é muito importante, você pode fazer ele com plastificar, né? Esse papelzinho eu até trouxe, por acaso, o material da aula aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui até para mostrar. O meu velhinho, que eu trouxe para mostrar para vocês. Eu até trouxe ontem aqui para aula. E ele é muito bom. Tá velhinho, tá? De repara não, tá? Que é esse aqui que eu tô mostrando, ó. Vamos ver aqui se vocês conseguem ver. Dá um pouquinho para ver? Então, quando você mostra, ó, é bem facinho de fazer, você pode fazer com folha 4, e velcro, olha que legal. Uia! Tá até velhinho, tanto que eu uso, ó. E eu usei muito esse recurso. Isso aqui me abriu portas incríveis, não só para os meus filhos, como para as pessoas que eu atendo, né? O antes e o depois, olha que legal. Você coloca uma imagem aqui, né? Antes você vai escovar o dente, depois você ganha um chicletinho, você ganha o celular, você ganha uma cosquinha, você ganha algo que você gosta, né? Para dar aquele incentivo na pessoa, né? Outro trabalho que a gente usa também bastante são as organizações de tempo, né? Nesse modelo que eu estou mostrando aí para vocês, é um período, né? De tarde, é a agenda, né? Que algumas pessoas falam, né? E aí ali, por exemplo, você está vendo tarde, tomar café, lá da minha casa, né? Tomar banho, assistir, ver o futebol, ver o propaganda aqui, né? Não sei nem se pode, né? Até esqueci, né? De não sei nem se pode passar essa imagenzinha, mas enfim. Quando você trabalha com antes e depois, e você consegue flexibilizar o tempo dessa pessoa, demonstrar o que ela tem que fazer e que isso vai valer muito a pena, você, depois de algum tempo, você pode modificar essa estrutura, porque você está oferecendo algo previsível para a pessoa com autismo. Não acontece, às vezes, grandes reclamações de qualquer pessoa que atenda uma pessoa com autismo, que fala assim, nossa, eu falo com ele, parece que ele não está me escutando, parece que ele está em outro lugar, né, prestando atenção em outra coisa. Eu peço, não fica na memória, parece que vai embora o que eu pedi. Né? Então, quando a gente trabalha com esse tipo de suporte, a gente está fazendo com que essa pessoa tenha a sua própria organização, seu próprio lembrete. Nessa organização de tempo, logo após que a gente trabalha com antes e depois, a gente começa a conseguir inserir outros recursos visuais e outras rotinas, aumentando a rotina, por exemplo. O que isso pode ajudar na memória de trabalho? Né? A memória de trabalho, como eu falo, ela tem uma atuação enorme no ser humano, né? Eu estou falando aqui, eu estou usando minha memória de trabalho não só para organizar as minhas ideias, mas para falar, né? Isso é memória de trabalho, para escrever, etc e tal. Mas existem exercícios, né? Se eu me organizo no ambiente, se eu consigo saber o que vem depois, todo esse mecanismo, ele faz com que várias memórias conseguem ser ativadas, pode-se dizer assim, e a gente acaba conseguindo também atingir um trabalho muito importante, onde a gente tem a abertura de inserir programas diferentes para a pessoa com autismo, como a rotina de banheiro, por exemplo, eu vou mostrar aqui, né? Mas é depois. Isso aqui não é memória de trabalho? É um trabalho. Ainda continuamos com esse trabalho de
de organização visual, que ela é muito importante, pode ser escrita, pode ser visual, é um recurso muito importante. Eu não sei como as pessoas conseguem viver sem esse recurso, porque realmente é muito difícil você dar os comandos verbais. E você continua dando, é óbvio, isso, a gente não vai deixar de fazer isso, né? Mas só com recursos verbais, realmente a pessoa tem muita dificuldade em reter essa informação para depois usar ela daqui a pouco. Não é isso a memória de trabalho? Ela tem. Logo ela dispersa, logo ela vai para outra ideia na cabeça, ela acaba não conseguindo cumprir. Então, quando você apresenta dentro de uma perspectiva visual, você acaba colaborando para que essa pessoa consiga internalizar as coisas que ela tem que fazer, né? Aqui eu coloquei de higiene pessoal, de AVD, mas pode ser qualquer outra, né? A gente sabe que é muito importante esse tipo de trabalho, né? Mas é claro que aqui é muito rapidinho, a minha fala aqui é só para dar uma iluminada aí na cabeça de vocês e a gente poder pensar num monte de estratégia assim, já para conseguir ir atuando durante a semana, amanhã já ter um monte de perspectiva até de pesquisa, mas vejam bem como a gente sente a necessidade também de ter algo a mais, porque os próprios apoios visuais, esse tipo de informação, por exemplo, a gente deve aprender a usar e a manipular e entender a importância dele. Por isso o convite de poder participar com a gente, inclusive, e estar aqui, né, com a gente aqui na Rema, para poder ter a oportunidade de conhecer melhor esse tipo de estrutura, que realmente é possível fazer, mas também há muitos profissionais que falam assim, Carol, eu estou tentando fazer com meu aluno, com meu filho, não consigo. Porque não é só simplesmente demonstrar com as imagens, né? Tem muito mais, cada pessoa é única. Então, quando a gente entende o estilo cognitivo, quando a gente entende o funcionamento do TEA, e olha que legal, tem uma pós em transtorno do espectro do autismo, não dá para resistir, né? A gente vai ter um conteúdo todo voltado só para o TEA, né? E sempre a gente sabe que tem assunto para falar sobre o autismo, porque é algo muito amplo, muito gigante, né? Veja aí, ó, para Valmir, tô vendo minhas aluninhas aí, né? E é verdade, não é? A gente sabe que muita coisa no autismo e as metodologias também são muito amplas. Que bom que a gente tem um monte de coisa para falar do TEA, né? É maravilhoso a gente saber que tem tantos recursos, tantas possibilidades de trabalho. Mas entender como funciona é muito mais importante, porque a gente consegue manipular também esses recursos de formas diferentes e não apenas pegar, por exemplo, a gente tem recursos na internet, a gente tem várias falas de vários profissionais super importantes, mas quando você não aprende a manipular, não entende realmente qual é a função, a gente acaba usando pouco, né? Ou às vezes não conseguindo utilizar. Então já fica aí o convite para pensar nessa possibilidade para quem puder ter essa possibilidade de fazer essa formação que é tão bacana, né? Então aqui, sequências de evento, muito importante, é o que a gente vai usar na nossa vida, é o que a gente faz todos os dias. Mas não basta só eu mostrar a imagem, como eu falei, eu tenho que demonstrar ainda como se faz. E daí você já atendeu alguém com autismo que sabe que a pessoa não vai ficar olhando para você enquanto você demonstra carinhosamente. Alguns fazem isso e tantos outros não. A ideia do evento e da minha fala é atingir todas as pessoas, não é isso que a gente pensa? Não, eu quero que todo mundo consiga trabalhar com todas as pessoas. Então, a gente sabe que tem a pessoa com autismo que ainda tem melhor essa questão de ter atenção no outro e outras não. E essas aqui, às vezes, acabam trazendo, assim, um pouco de frustração e um pouquinho de chateação pra gente, que a gente quer muito colaborar e ajudar. Os pais também devem sentir isso, né? Então, entender que a gente trabalha o tempo todo com reforçador, com coisas legais para eles. A gente trabalha passos muito pequenininhos e repetitivos, ou seja, se a criança já pega na escova, dando exemplo, que pode ser para qualquer outra coisa, tá, gente? Eu peguei só o da imagem aqui, como eu falei, não dá tempo de falar de tudo, né? Mas se a criança só pegar a escova, já é motivo para comemorar, já é, como eu brinco nas minhas aulas, eu falo, já é motivo para dar um tic-tac, uma balinha para criança, para ela ficar feliz, né? Porque tudo é muito para pessoa com autismo, né? Então, modelagem é demonstrar como fazer, né? E de passo a passo, com muita calma, com muito carinho, vendo o comportamento da criança, da pessoa que está na sua frente, vendo se ele está realmente entendendo, se aquilo está sendo legal e prazeroso para ele, porque a motivação é que vai fazer todas as áreas cognitivas funcionar.
Aí você fala, pô, Carol, mas aí tu fica falando de motivação, até parece, né? Não é só isso. Eu sei que uma pessoa feliz vai fazer as coisas, quando uma coisa bacana para ela. Mas, gente, pesquisas mostram, até eu deixo a sugestão aqui, tem um cientista, inclusive tem um filho autista, que é o Alisson Motter, tem pesquisas sobre essa questão de motivação no TEA, a gente vê como isso é importante, né? Como isso é fundamental para a aprendizagem. Então, não basta só modelar e demonstrar como se faz, mostrar apoio visual, por exemplo, mas ainda a gente tem que pensar em algo que seja prazeroso e bacana. Aqui eu trouxe uma escovação de dente, tá? Daí tem um exemplinho aqui. Todo esse material tá para vocês, tá, pessoal? Vocês baixam lá para ficar para vocês e vocês conseguirem lembrar. E aí vocês pensam, quanta coisa a gente não faz num dado momento, né? A gente faz muitos movimentos, né? A gente tem uma memória de trabalho muito legal, ela tem que estar muito atenta, ela tem que estar pescando tudo e ainda me dando informação o tempo todo. Eu preciso desse mecanismo funcionando muito bem, porque senão eu vou parar e vou pensar. Depois que eu coloco pasta de dente, o que eu faço? Se eu não lembrar, eu nem fico mais ali naquele ambiente, por exemplo. Eu vou para outro lugar, porque eu nem lembro mais o que era para fazer mesmo. Porque não sei o que é para fazer no próximo passo. Então, você vê pessoas com autismo adultas, que hoje a gente tem essa comunidade autista maravilhosa que corrobora muito com a gente, para a gente ter uma perspectiva, pelo menos uma ideia do que algumas pessoas passam, vivem. E é essa mesma ideia que passa, tipo, a gente vai embora a informação, não consegue reter, manipular e me dar no momento exato. Então, o apoio visual é muito importante, né? Então, e não só ele, fazer esse movimento todos os dias de repetição e ainda deve ser legal, porque se são coisas legais a gente costuma não lembrar. Eu e você, a gente é igualzinho, a gente lembra do que é legal ou importante. E pra gente também ter um sinal de que é importante, que bom que o pessoal tá gostando. Sempre fico preocupada que está todo mundo entendendo. Eu fico tão feliz de saber que tá dando tudo certo, né? A gente tem que gostar, porque senão não é importante. Então é simples assim, a matemática, né? Da gente entender que as pessoas com autismo somos todos iguais, é mais ou menos essa ideia. Então mostrar como fazer, muitas vezes, é também fazer junto com a pessoa. Só ela olhando, às vezes, ela não consegue aprender. Isso vai perpassar pela comunicação, por exemplo, que é um dos temas, eu acho que é o próximo, não, ainda não, trouxe bastante, né? Imagem. Então, continuando a comunicação alternativa, eu falo rapidinho aqui. Modelando como fazer e ainda demonstrando através de imagens. Eu só trouxe os passo a passo para vocês terem ideia. Quando a gente estuda sobre o autismo, a gente estuda sobre nós mesmos, a gente se assusta, ao passo que a gente consegue se ver fazendo um movimento e fragmentando ele, né? Então, lavar as mãos é uma coisa muito complicada. Olha quanta coisa a gente faz. Então, é muito natural que uma pessoa com autismo não consiga fazer de primeira. Se for esse ou outro movimento que ele faça. Por exemplo, preparar um sanduíche ou falar, lembrar de coisas para falar, contextualizar, que a gente tem isso muito no TEA, né? Então, tudo isso, se eu tenho uma pessoa com TEA que tem muito mais dificuldade na comunicação, eu vou ensinar. E a palavra de ordem aqui é ensinar a pessoa com autismo, não é? Tipo, ele já devia ter aprendido, ele já devia de saber. Como é que outras coisas você sabe? Claro, a pessoa aprende um monte de coisa e tantas outras não. Porque a gente sabe que a memória de trabalho é uma das mais deficitárias no autismo. E dá para ver por todo esse contexto que a gente percebe mesmo na própria caracterização do diagnóstico. A gente sabe disso, tá? Aqui é outra imagem que eu trago. O banheiro mesmo é algo desafiador para a pessoa com autismo, porque são coisas muito difíceis. Tem a questão do próprio movimento, né, de você fazer, a própria sentar em algum lugar, esperar que aquilo aconteça. Então, são várias noções aí de tempo que a gente está vendo. Então, trabalhar com recursos visuais ou ter muita paciência e entender que cada pessoa precisa
de uma metodologia dentro da mesma perspectiva de apoio visual, como vou ensinar primeiro a pessoa a abrir a porta e ir até o banheiro. Isso é um movimento incrível para a pessoa, né? Tá ali a memória de trabalho, tá ali a dificuldade, né? Vamos pensar agora na consciência fonológica. A gente estava vendo mais sobre AVD, mas tentando imaginar que outras pessoas estão imaginando num contexto maior, né? E aí a gente tem aqui memória de trabalho na consciência fonológica, na fonologia, no falar, em juntar esses fonemas, tanto para manipular de forma oral como de forma escrita. É um desafio muito grande, né? A gente vê, olha quanta coisa eu tô falando aqui para vocês, elas não têm que ter uma coerência na própria fala? Tem que ter coerência, né? Cada palavra que eu falo tem que ter um significado, porque senão eu falo um monte de coisa, vocês não vão entender nada. Tem que ter coerência, significado, tem que ter muita coisa. Quem é que tá ali manipulando e organizando toda essa bagunça e fazendo ficar muito organizadinha? Memória de trabalho. Uma delas, porque esse é o assunto, né? Senão ficaria muito melhor. Olha, eu lembrei agora que até a minha disciplina sobre cognição, linguagem e características socioemocionais no TEA, que é uma disciplina até da nossa pós de TEA. Olha que bacana que é. Quantas coisas não estão inseridas numa só função, como memória de trabalho, né? Então, a coisa é muito maior, ela está em todo lugar. Então, essa consciência de articular os fonemas e falar, oralizar já é outro movimento, gente. Falar é uma coisa, pensar numa consciência fonológica é outra, como alfabetizar essa pessoa é outra, muito maior, e tem a ver com todo esse conjunto de habilidades que a pessoa com autismo tem dificuldade. Mas tem pessoas com autismo que fazem isso muito rápido, que se alfabetizam muito rápido, que já sabem ler com 3 anos de idade. Isso é um estilo cognitivo para aquela pessoa única, mas não são todas as pessoas com autismo assim. Ela tem, às vezes, possivelmente, também aparece como comorbidade, uma coisa chamada, né, um transtorno chamado alexia, né, que faz esse movimento da pessoa prestar mais atenção nessa consciência mesmo de fonemas, falando de outras pessoas e manipular de uma maneira diferente, e daí fica gostando das letras, etc e tal. Falando rapidinho nisso, só puxando, mas nem dá tempo de conversar muito, né? Então, é muito importante a questão da leitura. Isso a gente traz, a gente sabe que especialistas falam muito, né? Nessa questão de leitura, e é muito importante, porque é através da leitura que realmente você cria uma consciência de sons e você acaba ligando essa consciência a fatos, que é isso que faz quando a gente ou fala ou imagina algo, né, numa história. Mas não é fácil também ler história para pessoa com autismo, a gente precisa fazer com que ele ache isso legal, né? E isso é muito difícil às vezes. Eu vou tomar minha aguinha aqui, porque ainda a tia Carol tá dodói, não tem jeito. Faz parte, né? Faz parte do inverno, né? Mas a gente precisa entender que também esse movimento de leitura, que a gente pode fazer de várias maneiras, contação de história, que deve ser inserido desde pequenininho na vida da pessoa, dentro das preferências, e a gente dá o nosso jeitinho, ela acaba ajudando muito a memória de trabalho. A gente não tá falando que precisa de memória de trabalho também para leitura, para escrita, para fala. A leitura, ela faz isso. Quando você escuta alguma coisa e você se engaja, você acaba aprendendo um montão de coisas ali. Você aprende palavras novas, conceitos novos, você aprende a ir para outro lugar diferente, imaginar aquilo que você está ouvindo como uma história. Então, tanto a leitura quanto a ouvir uma história é muito importante, tá, gente? Isso, a mediação é incrível. E uma leitura mediada, o que é? Então, a gente tem no autismo um déficit muito importante na comunicação, e isso é um dos critérios de avaliação. Então, a gente tem no transtorno do espectro do autismo em todas as pessoas, né? Como a gente percebe de várias maneiras diferentes. Mas as pessoas com autismo, principalmente as que não são oralizadas, ou que tem muita dificuldade em oralizar os desejos, a gente fala da comunicação alternativa, a gente daí acaba usando outros caminhos para poder desenvolver a própria comunicação da pessoa. E eu falei que comunicação a gente usa memória de trabalho e usa mesmo, então já viu que todas as coisas que eu estou falando de vida, de coisas natural, da sua vida, coisas muito simples, que as outras pessoas têm
né, tem o privilégio de ter, e às vezes as pessoas com autismo, por dificuldade do próprio TEA mesmo, né, essa inflexibilidade de coisas novas estarem acontecendo, de prestar atenção em coisas que saem daquilo que elas gostam muito. A gente sabe que tem toda essa dificuldade, mas a gente não pode desistir, né? A gente deve inserir uma comunicação alternativa, a gente deve ter esses trabalhos presentes de forma natural e você já vai estar trabalhando memória de trabalho, né? Olha que legal, fazer uma receita com a pessoa com autismo já é a própria estimulação da memória de trabalho, escovar o dente, qualquer coisa, porque ela está inserida em todos os contextos, tá, gente? Então, eu trouxe aqui um livrinho que eu gosto muito para explicar um pouquinho o que é uma leitura mediada, dentro de uma perspectiva, por exemplo, usando pictogramas, quando você já está inserindo ali uma comunicação alternativa e está dando significado à fala. Cada palavra que a gente fala tem um significado. E aí a gente vai fazer isso no TEA para as pessoas que não oralizam e não utilizam tanto, né? Vão usar a fala para um fim de comunicação, inserimos para que ele possa se comunicar. E aí a gente tem a leitura mediada que acaba colaborando com isso. Esse livrinho que eu tenho aqui, muito antigo, deixa eu fazer assim, vou mostrar. Eu tenho ele há muito tempo atrás, eu acabei até achando ele assim, de repentemente na minha casa. E a gente pode usar uma leitura mediada aqui. Tá vendo o pote de melado? Ui, a câmera tá invertida. O pote de melado é o título da história. Como a gente quer fazer com que essa pessoa também crie uma consciência de conceito, cada palavra tem um conceito, né? Como eu falei, um significado, senão a gente não fala nada com nada, né, gente? A gente vai mediando. E aqui, muito bem. Então, aqui tem para cada palavra que tem no livro, olha só que legal. A gente tem um símbolo, que é como a gente usa na comunicação alternativa, aos pouquinhos. Pô, tá aqui, meu Deus do céu, me perco todo aqui, tá? E aí a gente acaba usando esses símbolos aqui para dar significado a cada palavra. Olha que legal. Bacana, né? Uma leitura mediada. Então, a gente vai pensando de várias maneiras para mediar uma leitura. Pode ser o livro com mediação, pode ser um enunciado com imagens, pode ser uma leitura voltada com fantoches ou com coisas que a gente cria, porque existe um objeto, algo que dê significado. Isso já vai fazer um trabalho maravilhoso. Não é muito mais divertido trabalhar assim? É, né, gente? Com certeza é. Aqui eu tô mostrando uma leitura mediada, que é um material meu também, só por pictogramas. E é uma disciplina de geografia, um material de geografia, por exemplo. Para leitura até da escola, você pode usar como você quiser, né? E aqui tá falando, por exemplo, os movimentos da Terra, uma leitura toda mediada, e aí a gente pode fazer adaptação. Então, pensando também na adaptação de quem precisa. E fica muito legal esse material, tá, gente? Porque mediação é tudo. E você tem você ali, né, para estar mostrando o que acontece, como é que faz, o que né, e demonstrando e fazendo a leitura acontecer, que a gente sabe que contação de história é uma delícia, né? E é algo social também, que a gente sempre trabalha dentro de uma perspectiva, demonstrando a parte social, que a gente sabe que é muito deficitária no TEA, né? Então, aqui a gente tem algumas frases, e aí eu quis demonstrar que é possível a gente criar um repertório dentro da comunicação alternativa, né? Da função à linguagem da pessoa. Às vezes a pessoa já tem alguma linguagem desenvolvida, já oraliza também alguns pedidos e a gente estrutura. Eu quero jogar basquete, eu quero jogar tablet. Por que eu coloquei esses dois, jogar basquete ou tablet? São coisas diferentes, né? Basquete é um esporte que a gente precisa de movimento, é um jogo de dois, né? E tablet não, tablet é eu sozinho ali e ele tem uma função, jogar, é um verbo, então ele transita, né, em várias situações diferentes. O que isso tem a ver com autismo? Flexibilidade na questão da gente mostrar que a língua, que os conceitos, que o que a gente fala é flexível também, né? Então a gente está sempre trabalhando dentro dessa perspectiva. A memória de trabalho é super flexível.
né? Ela pega, né, toda essa informação, como eu falei, ela manipula, ou seja, ela troca as coisas de lugar, me dá uma estrutura que se apresenta em vários contextos diferentes, né? Então, a gente está sempre pensando nesse tipo de perspectiva. Então, qualquer área que você vai trabalhar no TEA, você já está trabalhando a memória de trabalho. Esse material já trabalha a memória de trabalho, que está presente em todo lugar o tempo todo, né? Aqui eu tenho algumas dicas de materiais que são bem bacanas. Eu sempre deixo alguma coisa de dicas, né? Olha, aí já tem gente falando, ó, gente, muito difícil trabalhar, pois ele não olha, não fala, não tem coordenação, não tem. Ali está colocando, eu já vi também outras pessoas dizendo como é difícil trabalhar com uma pessoa com autismo que não tem esse contato no olho, que a gente tanto precisa para entender que a pessoa está entendendo a gente, né? Então, quando a gente elabora o material pensando em trabalhar com a pessoa com autismo, a gente também pensa que essa questão do olhar e de chamar atenção para o outro, sabe, gente? Ele também precisa de motivação. Então, todo o trabalho que a gente faz, com qualquer relação que a gente faz, tanto o AVDs ou o trabalho mínimo para a gente começar uma introdução de repertório educacional, comunicação, enfim, a gente precisa que tenha motivação, que seja legal para ele, né? Então, a gente precisa começar a trabalhar com coisas que gosta, precisa colocar, às vezes, objetos na gente para chamar atenção para o olhar, mas não é só no olhar que está aprendendo também, né? Já está ali ouvindo, por isso a adaptação é tão importante, porque a pessoa consegue executar algumas atividades com adaptação, mas é muita coisa para explicar, já me dá até um calorzinho aqui, então por isso, olha, fica o convite aí, porque realmente, após que a gente tem aqui em TEA, ela contempla vários aspectos, inclusive da comunicação, da cognição, dessa parte de adaptação também a gente tem, né, sempre em todas as aulas, essas adaptações de material, como você pode manipular, porque é muita coisa, né, para a gente entender essa estrutura de como a gente pode adaptar, né, que não é tão simples, tá vendo? Quando a gente fala rapidinho, dando diquinhas, dá um movimento, dá uma sacudida na gente, só que quando a gente vai montar o material, a gente vê que falta recurso, fala, né, mas não tá funcionando assim, porque realmente vai precisar de um embasamento científico um pouquinho maior, ou um pocão, né? Um pocão, às vezes, não é, gente? Mas é possível. Então, aqui eu deixo o projeto Integrar, que tem muito suporte visual dentro daquela perspectiva já pronto. Se bem que muitos suportes a gente tem que confeccionar para cada pessoa com TEA, tem que ver o nível cognitivo que essa pessoa está, de discriminação visual. Então, nem sempre as pessoas com TEA estão nesse nível de discriminação, como as imagens mostram, de desenho, que é algo mais abstrato, mais amplo. Você tem que trabalhar com foto, você tem que trabalhar com objeto, né? É muito importante você saber avaliar, você ter uma noção, uma dimensão de como pode ser essa avaliação. A avaliação é importante também, né? Não basta só dar dicas, você tem que aprender a avaliar, que é assim que você mostra o teu repertório, é assim que você consegue se organizar, né? Mostrar a tua estrutura ali, se programar, entender se as coisas estão dando certo ou não, né, gente? Precisa de avaliar também, precisa entender como é que a gente pode avaliar, tá? O Arasaki, como eu chamo, ele tem um repertório muito legal de um acervo de imagens, traz dicas de comunicação alternativa, que é super importante a gente também ter essa consciência. Vai trabalhar a memória de trabalho? Já provei cientificamente que sim, né? Que a gente usa a memória de trabalho para se comunicar. Imagina uma pessoa com autismo que fica tudo dentro da sua cabeça, que não consegue se comunicar através da oralidade. A gente sabe que o comportamento também não colabora muito. A gente tem muito essa linguagem que é gestual, e que a pessoa com autismo tem isso de um jeito mais pobre, né? Mais deficitário. E aí a gente realmente precisa pensar nessa possibilidade de uma comunicação alternativa, que vai colaborar também com esse desenvolvimento, é claro, da memória de trabalho, né, gente? Sempre. Por isso que a nossa memória de trabalho, para quem já oraliza, já consegue ter uma conversa, isso, um dos aspectos da comunicação, já está colaborando muito com esse tipo de desenvolvimento de memória, né? Então, a gente pensa em vários aspectos, você já está colaborando no trabalho de você. Aqui eu deixei 2 sugestões de livro, e esse livro da Temple Grandin é muito bom, no cérebro autista, a gente sempre deixa sugestões aqui.
para vocês poderem ter as leituras de vocês, já começar a procurar alguns recursos, né? E outra leiturinha aqui bacana para vocês. Então, vou dando minha beijoca aqui, grande para todo mundo. Espero que tenham gostado. Até a próxima aventura, como eu brinco sempre. E vem para cá, né, Mara? Vem conhecer aqui a nossa pós. Vem ter aula com a Carol.